descobria sobre de Bob Esponja, parte 1. Pois então, gente, não é provável que todos os desenhos que a gente assiste a gente fica com medo, tá? Mas olha, existe uma fita que tem um Bob Esponja que se chama Bob Esponja Bootleg, que é provavelmente porque se você reparar, eles vai estar com os olhos igual a gente, mas daí se você olhar muito tempo para ele vai mudar os olhos e vai ficar completamente bizarro. Esse episódio se chama Dupey, mas daí, olha, pois então, no dia 2004, um grupo de jovens que estava no lixo abandonado acabou achando uma fita. E pela fita, o Bob Esponja, que é a fita que eu falei, olha, eles acabaram vendo a fita, mas daí um jovem sumiu e o outro se recusava a falar. O outro jovem diz que é para botar nas autoridades, mas daí do nada a fita desapareceu. E daí todo mundo diz, se você olhar pra fita e olhar para o Bob Esponja, você vai ver ele piscando. E depois eu vou fazer a parte 2, só que daí eu vou fazer gravador de tela, tá, gente? Como que é? Porque muito bizarro, só que daí, se você olhar, ele vai ficar sem morra, daí algumas coisas acontecem, como algumas coisas bem estranhas, como uns rugidos ou barulhos. Aí vai começar totalmente bizarro e fazer uns barulhos de fundo. Pois daí, se você achou muito assustador, deixa o seu like e compartilha pra alguém. Tchau. Essa história é bizarra. A história de Bootleg, a fita corrompida e amaldiçoada do Bob Esponja. Essa imagem que você está vendo foi tirada em uma fração de segundos dessa fita. E ela se trata do episódio Dumped, só que ela está extremamente corrompida. Além dessa imagem, essa fita é composta por misturas de cores incompreensíveis, telas estáticas ou apenas pretas e sons perturbadores, que provavelmente foi tirada do mesmo episódio, às vezes interrompido por zumbidos bem estranhos. Essa fita foi encontrada em 2004, quando 5 adolescentes em uma aventura estavam vasculhando lixo dentro de um asilo abandonado. Desses 5 jovens, 2 cometeram um cosplay de Sayuri, um está desaparecido e o outro se recusa a falar, estando extremamente perturbado. E o outro concordou em entregar essa fita para as autoridades, mas quando ele foi ver, a fita desapareceu. E o paradeiro dessa fita até hoje é desconhecido. E muitos afirmam que se ficarem olhando muito tempo por essa imagem, eles conseguem ver o Bob Esponja piscando. E é por isso que, pra mim, essa história é bizarra. História de Bootleg, o episódio corrompido. Esta imagem foi tirada de um frame em um bootleg corrompido do episódio de Bob Esponja despejado. Diferente da imagem, o resto do vídeo é composta por sons incompreensíveis, cores estáticas, ou telas apenas negras. O áudio parece ser uma versão muito distorcida do áudio do episódio original, com altos sons ocasionalmente interrompidos. A própria fita bootleg foi encontrada em dezembro de 2004 por um grupo de 5 adolescentes da cidade remexendo em uma lata de lixo dentro de uma instituição mental abandonada. Destes 5 indivíduos, 2 cometeram suicídio, um desapareceu, um se recusa a comentar sobre a fita, e o último concordou às pressas a fita. Investigadores paranormais, após ter sido entrevistado sobre o suicídio e desaparecimento de outras 3 pessoas. O paradeiro atual da fita é desconhecido. E muitos dizem que se você olhar para a imagem por um certo período de tempo você verá o Bob Esponja piscar. História de Bootleg.